O caso de hoje foi uma sugestão dos inscritos e aconteceu em Minas Gerais em 2013. Um mistério que anos depois trouxe novas pistas, mas que ainda não deram todas as respostas. Esse roteiro é baseado em vídeos e textos sobre o mesmo assunto. Desde já pedimos o seu like e que comente e compartilhe o nosso conteúdo, principalmente nos casos não solucionados. Lembrando que não temos a intenção aqui de chocar os espectadores, nem de desrespeitar nenhuma vítima ou os seus familiares. Nosso intuito é contar uma história e os fatos noticiados sobre o assunto. Hoje vamos falar do caso Emily Ferrari. Ao longo de anos, ficamos sabendo de histórias que não podemos explicar. São lendas e mistérios. Esse caso se passou então em Minas Gerais, mais precisamente em Rio Pardo de Minas, no norte de Minas, numa região conhecida como Alto Rio Pardo. Uma cidade que é pequena e que em 2020 tinha pouco mais de 31 mil habitantes, considerada bem tranquila, onde não se tinha grandes acontecimentos e a população considerava até então bastante segura. Era lá que morava Emily, de 7 anos, e sua mãe Tatiane e a avó. O pai da Emily, Leandro, morava numa cidade maior vizinha chamada Taiobeiras. Ele já havia se casado novamente, teve outros filhos, mas mantinha contato com a filha em visitas regulares e por telefone. A mãe descreve a Emily como uma menina muito doce, muito obediente, que nunca deu trabalho e que, apesar de não falar com estranhos, ela fazia amizade muito fácil com as pessoas. O pai descreve a menina da mesma forma. A ligação da menina com ele era grande. A própria Tatiane, ex-esposa, diz que a menina era muito apegada ao pai. O casal, apesar de separado e terem acontecido algumas discussões por causa do pagamento de pensão, a convivência era da forma mais tranquila possível e sem nenhum problema sendo discutido na frente das crianças, tentando proporcionar às filhas dos dois um ambiente saudável e amoroso. Os vizinhos lembram da Emily estar sempre brincando na frente de casa com sua boneca, brinquedo que ela adorava e levava com ela para todo lugar que ela pudesse. Uma outra pessoa também bastante ligada a Emily era a avó, que ficava com ela também bastante tempo. A menina adorava acompanhar a avó em passeios e até mesmo na igreja. E não foi diferente em 4 de maio de 2013. Pela manhã, a Emily foi com a avó na missa da igreja local. Após a missa, ela teria um passeio marcado com o pai. Era fim de semana, ele viria da outra cidade para sair com a filha. Ele tinha prometido levá-la para almoçar e assim foi feito. O pai encontrou com a menina, a levou, eles foram num restaurante e passaram um tempo juntos. Estava combinado que durante a tarde o pai deveria deixá-la em casa, e quando foi por volta das 3:30 da tarde, isso foi feito. O pai chegou com a menina na casa da mãe e a entregou. A menina estava bem feliz por ter saído com o pai, perguntou para a mãe se ela podia então ficar brincando na frente de casa, como sempre fazia, e a mãe permitiu. Como eu falei antes, era uma região considerada tranquila, uma rua calma, e a Emily, assim como outras crianças, tinha o costume de brincar em frente de casa. Ela nem mesmo saía da frente da porta. Ela ficou ali por alguns minutos, o pai dela foi embora e a família dela estava dentro de casa. Passado algum tempo, a menina ainda entrou em casa, foi até o seu quarto, pegou mais alguns brinquedos e voltou então para frente de casa para brincar ali no chão. Nesse momento, a mãe viu a filha passar e a viu sentar novamente na frente da porta. Alguns minutos se passaram e, como diz a mãe, ela olhou para a frente da casa para ver se estava tudo bem e foi aí que ela não viu mais a menina. Ela chamou a Emily pelo seu nome e não obteve resposta. A princípio, ela achou que a filha só não estava no campo de visão dela e saiu para olhar. Foi então que ela notou que a sua filha não estava na rua. Os seus brinquedos estavam ali na frente de casa, com exceção da boneca preferida dela, que ela sempre carregava, e a rua estava vazia. A mãe então pensou que a menina pode ter visto alguma criança da rua e foi até a casa
casa dessa criança alguma amiguinha dela para brincar, por mais que isso não era natural que ela fizesse, porque tudo que ela ia fazer, ela sempre pedia para a mãe antes. De qualquer modo, ela começou então a chamar na casa dos vizinhos para saber se eles viram a sua filha, mas ninguém sabia onde a Emily estava. E quem a viu disse que quando viu a menina, ela estava sentada na frente de casa. A mãe começou então a pedir ajuda e as pessoas saíram das suas casas para procurar a menina pela rua. Sem encontrar nenhum sinal da menina, a mãe ligou então para os seus familiares e também para o pai dela, que já estava quase chegando em casa. Ela pediu ajuda e quem pôde veio então imediatamente ao local para ajudar a procurar. A mãe diz que quando saiu de casa atrás da filha, a rua estava completamente vazia, então ela não tinha nenhuma pista de onde a sua filha poderia estar e que caminho ela poderia ter seguido, o que pode ter atraído a menina ao ponto de ela sair da frente de casa e ir em algum local sem avisar a mãe e sem chorar ou fazer nenhum barulho que chamasse a atenção de alguém. Essa busca foi feita por horas nos bairros vizinhos e outros pontos da cidade e nada foi encontrado. A família então avisou a polícia, que deu início às buscas oficiais imediatamente, porque era um caso que chamou muito a atenção por ser completamente atípico na cidade. Ninguém da cidade esperava que uma criança poderia simplesmente desaparecer, onde todo mundo se conhecia e existe ali uma tranquilidade que a maioria das cidades não tem. Porém, essas buscas oficiais encontraram logo no início uma barreira. A polícia não tinha costume de atender a casos assim e contava com apenas 5 policiais para abranger a cidade toda. E mesmo com uma intensiva procura, nada foi encontrado. Uma vizinha diz que quando chegava em casa, viu a menina brincando na rua e ainda chegou a dizer para que ela entrasse para dentro de casa. E uma outra pessoa disse que havia um carro por ali que ela não conhecia, mas ao mesmo tempo não se tinha nenhuma informação sobre que carro era esse. E ele é citado apenas uma única vez, de forma superficial, onde é dito: tinha um carro estranho na rua, e só. Porém, também em 90% dos casos de desaparecimento, pelo menos o que contamos aqui no canal, sempre existe essa informação de que alguém viu um carro estranho na rua. A polícia, dentro das suas possibilidades, disse que iria checar todas as informações, de qualquer modo. Mas conforme os dias se passaram, não foram publicadas muitas informações vindas da polícia. O que acabou aí causando a insatisfação da família e da população, que acreditava que logo o caso seria resolvido. A polícia diz que passou a tratar o caso de desaparecimento como rapto, já que fazia alguns dias e nenhum vestígio da menina tinha sido encontrado. Ao mesmo tempo, levantou-se a questão de quem levou a Emily provavelmente seria alguém que ela conhecia. Como eu falei antes, a mãe dela diz que a sua filha não iria seguir nenhuma pessoa estranha, apesar de ser uma menina muito simpática. Sem muito aparato policial, a prefeitura local espalhou fotos da Emily pelas ruas e colocou carros de som para circular por todo o município chamando pela menina. No início da manhã seguinte ao desaparecimento, bombeiros e policiais de Janaúba, cidade vizinha, sobrevoaram o município, inclusive o Rio Pardo que passa ali pela região, além de buscas que foram realizadas por terra, onde foram verificados também locais de difícil acesso, como as matas fechadas. Nessa ocasião também um morador da cidade, para ajudar a família, ofereceu uma recompensa de R$5.000 a quem desse alguma informação que levasse ao paradeiro da Emily. Dias depois do desaparecimento, 2 dias depois, que já havia sido noticiado nos jornais de todo o estado, a delegacia recebeu um contato de um homem que viu um cartaz com a foto da Emily e disse ter visto no dia do sequestro uma criança com as mesmas características dela entre as 9 e 10h30 da noite na rodoviária de Montes Claros, a 290 quilômetros da cidade de onde a menina foi levada. Paralelo a isso, com aquela informação de que a menina não seguiria um estranho, foi levantada a dúvida sobre o pai da Emily. Ele passou a ser tratado também como suspeito pela população, pela polícia, e ele mesmo disse em entrevista que percebeu que as pessoas desconfiavam dele, mesmo sabendo que ele não estava na cidade quando tudo aconteceu. Existe uma matéria sobre o caso onde supostamente o advogado da mãe da menina teria levantado suspeitas sobre o pai da Emily.
mas ao mesmo tempo existem matérias em que a mãe diz que acredita que alguém que a conheça esteja envolvido, mas não acredita que seja o pai. Na época, chegou até a levantar-se a possibilidade de o carro dele ter sido visto na região quando a menina sumiu. De qualquer modo, a polícia, mesmo não tendo nenhuma prova de que ele estaria envolvido, não poderia de início descartar essa possibilidade, porém, após alguns depoimentos e investigações, a polícia encontrou imagens de um circuito interno de um supermercado que mostra que o pai da menina estava fazendo compras no horário em que ela teria desaparecido, e desse modo não havia nada que o ligasse ao desaparecimento, mesmo que a desconfiança da população continuasse. E o pai ainda chegou a dar a seguinte declaração, abre aspas, eu achei normal ficarem em cima de mim e da madrasta, normal investigarem a gente, mas passou a ser desumano para minha família e principalmente para a Emily quando só focaram na gente, deixando outras coisas para trás, como câmeras de segurança. Se tivessem feito isso desde o começo, eu te garanto que alguma coisa teria sido descoberta sobre a minha filha, fecha aspas. Esse trecho consta em uma matéria sobre o caso já publicada 3 meses depois do desaparecimento, quando o caso foi levado para Belo Horizonte. Isso porque a repercussão já estava alcançando níveis maiores e o caso já estava cada vez mais gerando descontentamento da população com relação à polícia, que dizia que continuava investigando, mas sob segredo de justiça, deixando a todos frustrados sem saber os caminhos que a polícia estava seguindo. Na mesma matéria tem uma informação que é passada dizendo que, segundo o delegado titular da Delegacia de Pessoas Desaparecidas de Belo Horizonte, que existiam novas circunstâncias que não podiam ser divulgadas ainda, que levavam o cenário do crime para a região metropolitana de Belo Horizonte. A matéria ainda divulga um fato novo. A boneca da Emily, que era negra, e ela sempre carregava e chamava de Pretinha, teria sido vista por alguém. Um homem que dizia ter encontrado um brinquedo parecido com o que ele viu nas notícias e que ele achava que poderia ser da Emily. Então ele entrou em contato com a polícia. Isso aconteceu em 16 de julho. O brinquedo teria sido encontrado próximo ao Hospital Eduardo de Menezes, na região do Barreiro, em Belo Horizonte. Sobre esse fato, a delegada do caso respondeu, abre aspas, conversamos muito com ele para que entregasse a boneca, mas ele estava muito receoso de que a responsabilidade do crime recaísse sobre ele. Temeroso, ele disse que retornaria a ligação, mas ele desligou e não voltou a ligar, fecha aspas. A delegada ainda disse que as investigações tinham sido ampliadas e, além de se trabalhar com a possibilidade de o agressor ser uma pessoa próxima à menina, também se investigava a hipótese de o criminoso não ter vínculo com a vítima. O fato de a boneca poder estar na região metropolitana fortalecia a linha investigativa de não ser um conhecido. Nenhum vestígio foi deixado em Rio Pardo de Minas, então a polícia esperava encontrar pistas no caminho percorrido pelo criminoso. Enquanto isso, a família ainda divulgava o caso como podia nas redes sociais, cartazes e até mesmo mostrando pôsteres sobre o caso em jogos de futebol com muita audiência para que a foto da Emily fosse vista por outros estados do país. A mãe da Emily, que era depiladora, não conseguia trabalhar e tinha medo de receber ligações de telefones desconhecidos, com o receio de que recebesse uma notícia ruim sobre a filha. O pai dizia também que ainda estava muito abalado e que até a sua outra filha de 3 anos do novo casamento vivia chamando pela Emily, já que elas costumavam brincar juntas. Depois de muitos dias de procura, haviam 6 investigadores da Delegacia Especializada à Pessoa Desaparecida de Belo Horizonte trabalhando no caso. A Polícia Civil tinha colhido já cerca de 31 depoimentos de pessoas entre parentes, amigos e conhecidos dos pais da Emily. A essa altura, a população já fazia protestos na cidade pedindo agilidade no caso. A Polícia Civil disse que tinha começado a investigar imagens do circuito interno de segurança de um posto de combustível na cidade de São João do Paraíso, onde um carro de cor escura foi visto com uma criança sentada no banco traseiro do veículo. Testemunhas informaram que esse veículo seria o que supostamente teria rondado a casa da Emily minutos antes da criança desaparecer. O delegado do caso ainda disse que um funcionário do estabelecimento
estabelecimento teria conversado com o suspeito. Porém, essa informação e nada que tinha chegado até a polícia ou que tinha sido sugerido como linha de investigação trouxe algo de concreto ao caso realmente. Quando foi no dia 21 de maio daquele ano, sem novas pistas para seguir, a polícia voltou a dizer que os trabalhos seriam concentrados em matas da zona rural do município. O helicóptero da Polícia Civil e os bombeiros permaneceriam na cidade para ajudar nessas buscas. Ainda era considerada uma possibilidade remota de tráfico internacional de pessoas, porém, em nenhum momento a polícia conseguiu desvendar esse caso. 5 meses depois, a família da menina ainda organizava protestos para manter o caso relevante, já que a polícia não mostrava avanço nas investigações. A mãe da Emily continuava a divulgar fotos da filha pela internet, mas disse que a cada dia havia menos ânimo para continuar tocando a vida. A delegacia que cuidava do caso dizia que novas denúncias continuavam surgindo e a polícia seguia checando todas elas, mas não podiam dar detalhes, porque isso poderia comprometer o seu trabalho. Nessa ocasião já haviam cessado as buscas nos rios Pardo e Preto que passam pela região e também aquela busca na região da Mata. Havia ainda a procura por Emily nas cidades vizinhas e até mesmo a Interpol estava trabalhando nesse caso, porém com o tempo não se publicou muita coisa sobre essa história e o esforço que era mais percebido por quem acompanhou o caso e todos os fatos era feito pela família, que nunca parou de procurar pela Emily. Quando foi em 2017, 4 anos depois do desaparecimento, um fato que ninguém esperava surgiu. Em abril daquele ano, um maquinista que trabalhava na manutenção de uma estrada rural na comunidade de Alazão, distante cerca de 8 quilômetros da área urbana do município Rio Pardo de Minas, encontrou uma ossada humana, mais precisamente um crânio e um fêmur. Tudo foi recolhido pela polícia para análise. Infelizmente, 5 meses depois, após exame de DNA, foi confirmado que se tratava do corpo de Emily. Assim, o caso passou a ser apurado como homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Essa notícia foi um choque para toda a família, que ainda tinha esperanças de encontrar a menina viva. A mãe chegou a dizer, abre aspas, quem fez isso sabia da nossa rotina e estava estudando o momento certo para cometer essa maldade. Fecha aspas. E ainda disse que a menina pode ter morrido por ter reconhecido o autor ou autores do crime. E ainda completou, essa é a única explicação. A cidade é pequena e todo mundo conhecia minha filha. Eu não tenho inimigos. Fecha aspas. A polícia disse que provavelmente era um crime premeditado. Outras partes da ossada foram procuradas através de escavações da mesma região, mas nada foi achado. Em janeiro de 2018, o delegado responsável pelo caso disse que tinha colhido novos depoimentos, mas não quis dizer quem foi ouvido ou o teor desses depoimentos. Ainda falou, abre aspas, tivemos detalhes importantes e esclarecemos dúvidas que irão ajudar a elucidar este crime que chocou o país. Eu posso garantir que estamos perto disso, fecha aspas. No entanto, não há mais nada publicado sobre o caso que passe novas informações, pelo menos não há nada que eu tenha encontrado depois disso. A Emily foi enterrada em setembro de 2017 após um velório público onde moradores da cidade puderam comparecer usando camisetas com a foto da menina, pedindo por justiça. Até o momento, ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Emily Ferrari e o mistério que alterou completamente o seu destino continua sem solução. Comente aqui embaixo se você se lembra desse caso, se mora na região, pode dizer também alguma coisa que eu acabei não falando nesse roteiro. Obrigado por assistir até aqui, por enquanto é só, e até mais.